Gente, boa tarde. Eu vou começar fazendo a abertura, né? Que a gente já vai também ganhando um tempinho, tá certo? Primeiro, eu quero avisar a todo mundo das boas-vindas. Muito obrigada, né, pela presença de todo mundo aqui. E a segunda coisa é dizer mais ou menos como é que funciona, né? Todas as perguntas podem ser feitas e vão ser feitas pelo chat, tá? Então, ao final, a gente vai ler todas e a nossa palestrante vai poder responder, tá certo? Ao final também, a gente vai colocar um link de um formulário que você pode preencher e esse formulário vai te deixar apto para receber um certificado de participação da palestra, tá certo? A gente também vai disponibilizar o número de WhatsApp. Qualquer coisa nas outras palestras, você pode mandar uma mensagem, tirar dúvida, pedir link, tá bom? Então fique bem à vontade com relação a isso também, tá? Bom, e eu vou iniciar hoje, a nossa palestra é Ministério Público e Interesses Sociais, né? E aí a gente começa. Você sabia que quando pesquisamos interesses sociais, a pergunta mais lida é o que significa e como defender? Ângela Gondim é vice-procuradora-geral do Ceará e tem experiência nas áreas do direito do consumidor e probidade administrativa. E ela é quem vai nos orientar sobre Ministério Público e interesses sociais coletivos. Querida e amada Ângela, é com você, meu amor. Obrigada. Obrigada, Bia, querida. Eu inicio dando boa tarde aos que estão aqui, a Karine, a Eloneida, Euso, Gilmar e Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês. A Beatriz é minha prima e muito amada, muito querida, e ela me falava que esse mês de fevereiro fez uma série de encontros, não é, Bia? Bate-papo sobre diversos assuntos, e me convidou para conversar com vocês. Então, hoje é uma conversa, um bate-papo, viu, Bia? E quando a Bia me chamou, eu tive até uma crise. Eu digo, sobre o que eu vou falar, não é? Se eu entendesse de arte, eu falaria sobre arte. Se eu entendesse de gastronomia, eu falaria aqui. Mas talvez a área do meu saber, do meu conhecimento, que eu posso partilhar um pouco, né, por conta da minha vivência profissional, é falar de onde eu estou há 28 anos, que é no Ministério Público do Estado do Ceará. É um lugar que eu gosto de estar e que eu percebo que, às vezes, gente, as pessoas confundem, não é? Procurador com procurador do Estado, o que é o Ministério Público. Então, hoje é mais uma conversa para a gente entender o que é o Ministério Público de uma forma bem tranquila, né? Eu não quero ser demasiado técnica, é mesmo uma apresentação para quem não conhece, né? Vocês sabem que em 88 nós tivemos uma grande mudança no nosso país, que foi inaugurada pela Constituição. E com ela, o Ministério Público, que era uma instituição que já existia, sofreu uma grande transformação. Por quê? Porque antes da Constituição, o Ministério Público ele era visto como um advogado do Estado, quase que um advogado do governante, né? Era o promotor de justiça, aquele que fazia a acusação e ainda faz a acusação oficial. A gente diz que o Ministério Público é titular da ação penal pública incondicionada. Então, quando o Estado quer punir alguém, ele usa o Ministério Público, ou estadual, ou o Ministério Público da União, que é o Ministério Público Federal. Porque só o Estado detém esse direito de punir. Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, e só quem pode aplicar as sanções e as penas é o Estado. E o Estado faz isso através de quem? Do Ministério Público, sempre fez, né? Acontece que, depois da Constituição, além dessa função que a gente chama que é típica, né, de acusador oficial, muita gente identifica o promotor de justiça com a tribuna do júri, com aqueles julgamentos, né, dos crimes dolosos contra a vida, e identificam o promotor como quase um vingador, né? A gente usa aquela beca preta, né? A gente fica parecendo um vingador obscuro. Mas a Constituição nos deu uma outra feição, uma outra roupagem, né?
A gente continua usando a beca, claro, mas a gente usa outras roupas, onde a gente transita em outros lugares. E o maior presente que a Constituição nos deu foi a tutela dos direitos sociais, a garantia do regime democrático e a defesa dos direitos individuais indisponíveis. Isso está lá no artigo 127, que nos define, né? O Ministério Público é uma instituição que é essencial à função jurisdicional do Estado, ou seja, para que o aparelho, o sistema de justiça funcione, a gente precisa do Ministério Público, assim como precisa da Defensoria Pública, assim como precisa da advocacia pública e da advocacia privada, assim como precisa da polícia. Então, nós somos, todos esses que eu falei, nós somos órgãos essenciais à função jurisdicional do Estado, ou seja, o sistema de justiça só funciona com todos esses atores protagonizando cada qual o seu papel. E só que no Ministério Público, além disso, nós temos o dever de garantir a ordem jurídica e o regime democrático, os interesses difusos, sociais e coletivos, individuais e homogêneos. Então, esse é a grande virada que a Constituição deu ao Ministério Público. E o que são esses direitos coletivos, os direitos difusos, né? Se eu quisesse ser bem chata, eu diria que esses direitos entraram no Brasil em 85, inclusive 3 anos antes da Constituição, com a Lei de Ação Civil Pública, que é uma lei muito importante, mas, infelizmente, ela está muito fragmentada, porque ela é tão forte, ela é tão importante, que ela já foi objeto de uma série de ataques, né? Ela é uma lei que está toda retalhada e completamente desfigurada, porque quando a Lei de Ação Civil Pública surgiu, ela surgiu exatamente para a proteção desses direitos difusos. Aí estão a probidade administrativa, o meio ambiente, o consumidor, a defesa do patrimônio histórico e cultural. Todos esses direitos, eles são considerados difusos. Por quê? Porque eles estão tão diluídos na sociedade e são tão e dizem respeito a cada cidadão que a gente não pode nem dizer quem é o titular desse direito. Então, a partir da Lei de Ação Civil Pública, o Ministério Público assumiu essa função. E com a Constituição, então, ele se identificou completamente com esses direitos sociais. Então, quais são esses direitos coletivos, né? Aí a gente tem que separar, então, um pouco o que o Ministério Público da União faz e o que o Ministério Público do Estado faz, né? Porque nós temos o Ministério Público, ele é uno, mas ele se divide de acordo com o ente da federação a que ele está vinculado. Eu, no meu caso, eu sou do Ministério Público do Estado do Ceará, né? Cada estado tem seu Ministério Público. No Estado, nós temos a função de defesa do consumidor, de defesa do patrimônio público, de defesa da moralidade administrativa, de defesa do meio ambiente de uma forma geral, né? Agora, existem certas questões que nós não podemos ingressar porque são de interesse da União Federal. Por exemplo, tutela indígena não é conosco, certo? Por quê? Porque as comunidades indígenas, elas são protegidas pelo governo federal. Então, nós não entramos nessa questão da tutela dos indígenas, né? Por exemplo, para fazer essa diferença. E aqui no estado do Ceará, assim, para ser bem objetiva na nossa conversa, como é que nós nos organizamos? Em cada município do estado, nós somos 184 municípios, nós temos representações do Ministério Público. Dependendo do tamanho do município, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, até 14 digamos assim, nos municípios maiores, né? Porque são municípios que a gente diz que já estão na entrância final, por exemplo, Sobral, Juazeiro do Norte, Caucaia, Maracanaú, são municípios que têm maior número de promotores, certo? Mas nós temos cidades, inclusive, com apenas um promotor. A Jéssica pergunta, né? Eu vou respondendo agora, Bia, ou deixo para o final? Fica à vontade. Pronto, Jéssica, é porque você pergunta se existe algum site para... Nós temos uma página, né, o mpce.gov.br, e nós temos mais. Você entrando nessa página da intranet, você vai ter acesso a todas as informações, inclusive informações relativas ao portal da transparência, onde vocês ingressando lá no portal da transparência, vocês têm acesso aos contratos que nós celebramos, aos
contra-cheques dos servidores, dos membros, é um local onde vocês transitam também nas diversas áreas, tem um caminho para ir ao DECOM, para ir às promotorias de meio ambiente, aos centros de apoio de infância e juventude. Então, essa página ela é bem completa. E temos também, Jéssica, um local onde as pessoas podem fazer reclamações, inclusive da nossa atuação, né? Que é a ouvidoria. A nossa ouvidoria, ela recebe essas reclamações e, conforme o caso, ela encaminha para a corregedoria. E aí eu já estou entrando num assunto mais interno, né? Mas só para satisfazer a sua curiosidade. Nós temos mecanismos de controle, de fiscalização da atuação de cada membro, né? Nós temos uma corregedoria muito atuante e toda vida que há algum indício de desvio do que a gente chama de deveres funcionais, a corregedoria, ela instaura um procedimento, né, para apuração do fato. Mas voltando aos interesses sociais, a que eu me referia no início, o Ministério Público, então, atua no estado do Ceará em diversas frentes, digamos assim, e em diversos municípios, como eu dizia. Aqui em Fortaleza, vamos pegar o exemplo de Fortaleza, que é a capital e que é o município, digamos assim, mais bem servido de atribuições, né? Eu acho que em todos os sentidos, né, gente? Fortaleza é muito privilegiado em relação à maioria dos municípios do interior. Então, aqui nós temos, na defesa do consumidor, o DECOM, que é o Serviço Estadual de Proteção da Defesa do Consumidor, e é lá onde são feitas as reclamações relativas às infrações de consumo. Venda casada, recusa de demanda de consumidor, publicidade enganosa, não questões contratuais, dos contratos de adesão. Então, o DECOM é esse órgão vinculado ao Ministério Público que pode aplicar ao mau fornecedor, depois de um processo administrativo, naturalmente, uma sanção, uma punição. Seria mais ou menos o que o DETRAN, que é um órgão estadual de trânsito, faz com os maus motoristas, né? Toda vida que um motorista comete uma infração administrativa, o DETRAN notifica, a pessoa tem o prazo para se defender, responde a um procedimento e, ao final, se ficar caracterizado uma infração de trânsito, a gente recebe uma sanção que, na maioria das vezes, é uma multa, né? O DECOM age mais ou menos da mesma forma, só que em relação aos fornecedores, né? O consumidor que se sentir lesado, que se sentir maltratado nos seus direitos, pode procurar o DECOM e fazer a sua reclamação. O fornecedor vai responder a um procedimento, onde ele vai ter a chance de se defender, de apresentar suas justificativas. Inclusive, as partes, elas são convidadas a sentar à mesa, dialogar e até mesmo fazer um acordo. E, em não havendo acordo e sendo caracterizada a infração, o mau fornecedor pode receber uma sanção que começa de uma multa e pode chegar até uma suspensão das atividades econômicas, certo? Isso para falar do DECOM. Mas nós temos também promotorias de infância e juventude, né, que atuam em duas frentes. As nossas promotorias de infância e juventude atuam tanto na apuração do que a gente chama de atos infracionais, que são aqueles atos cometidos por menores de 18 anos e que são análogos a crime, porque a gente diz que o adolescente ele não comete crime, ele comete um ato análogo ao crime, né? E eles se respondem dentro de um procedimento diferenciado, com um rito completamente diferente, e a infância e juventude atua nessa parte que a gente chama repressiva. Mas nós também temos a infância e juventude que trabalha com o acolhimento institucional, né? Com as crianças que perderam vínculos familiares, que estão no Cadastro Nacional de Adoção, né? Esperando serem acolhidas por famílias. Então, nós temos um trabalho muito bonito, inclusive um projeto muito legal chamado Anjos da Adoção, no qual pessoas voluntárias são capacitadas, são treinadas para ajudar
os pais que desejam adotar, né? Os pais ou as pessoas, né? Porque não precisa ser dois, né? Uma pessoa só pode adotar. Então, é um procedimento, o procedimento de adoção é um procedimento bastante complexo, porque importa na colocação dessa criança no novo seio familiar. Então, há todo um cuidado, né? Tanto na adaptação da criança quanto dos adotantes. Então, essa é uma outra frente que nós trabalhamos, né, em relação à infância e juventude. Nós trabalhamos também na questão do meio ambiente, Beatriz, que aí nós procuramos dialogar com os entes do poder público, né, as secretarias de meio ambiente, do município, do estado, tentando compreender e ajudar na confecção de políticas públicas de preservação do meio ambiente. Quando o diálogo não consegue ser frutífero, a gente pode entrar com ações civis públicas, né, para a tutela de áreas de proteção ambiental. E no interior há um movimento muito interessante de intervenção do município nos consórcios para a questão da coleta dos resíduos sólidos, né, com o objetivo de acabar com os lixões que existem nos diversos municípios do estado. Há também um projeto muito interessante de implantação de saneamento básico, que a gente sabe que muitos municípios não conseguiram se integrar, a lei já impõe essa obrigação aos municípios há muito tempo, e muitos não conseguem se ligar, né, a essa questão do saneamento. A questão também da água tratada. Em períodos de estiagem, é muito comum o Ministério Público receber inúmeras reclamações de diversas comunidades, principalmente no interior do estado, da péssima qualidade de água, exatamente por conta dos níveis, né, dos açudes que vão baixando. Então, em todos esses domínios, o Ministério Público intervém, primeiro, tentando uma parceria com o poder público, porque nós não elegemos políticas públicas, né? Quem elege é o gestor, mas a gente escuta a sociedade e a gente leva ao gestor aqueles reclamos, aquelas situações que precisam ser corrigidas, né? Algumas vezes a gente tem sucesso e outras vezes a gente tem que judicializar. A Karine me pede para falar sobre a promotoria do meio ambiente. Nós temos aqui em Fortaleza 4 promotorias do meio ambiente, Karine. E elas atuam em parceria com o Centro de Apoio do Meio Ambiente, que é o CAUMAR, Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. Essas promotorias, elas atuam tanto na parte do meio ambiente, quanto na parte de urbanismo e organização do espaço urbano, certo? E nós agimos muito reativamente, né, recebendo reclamações. Eu mesma participei de uma comissão, Karine, há alguns anos, não sei se vocês recordam, quando houve a demolição de um edifício na Aldeota, o edifício Andréa, e foi uma tragédia, né? Assim, foi algo que revelou a necessidade de um município fiscalizar essas construções mais antigas, né? E nós, na época, Karine, nós fizemos uma parceria, chamamos a Defesa Civil do município, a SEUMA, né, que é a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente do município, fizemos uma parceria muito legal com a Secretaria de Infraestrutura, na época a secretária era a engenheira a Emanuela, e nós fizemos nós, que eu digo assim, o Ministério Público instigou o município a despertar para essa questão e estimular que o município realize realmente as fiscalizações e imponha aquela inspeção, né? Logo no calor dos acontecimentos, eu observei que houve muita fiscalização, alguns edifícios, inclusive, foram interditados, porque causavam risco aos moradores. Aqui, perto onde eu moro, tem um que ainda está interditado, né? Porque há uma questão dos custos da demolição, né? Muitas vezes o município não tem esse recurso para essa finalidade e os moradores muito menos, né? Então, as promotorias do meio ambiente tiveram, nessa época, uma atuação bastante proeminente, sabe? E depois elas ficaram acompanhando a questão das fiscalizações, juntamente com a Defesa Civil, né?
E nessa parceria eu também destaco uma colaboração valiosíssima do Corpo de Bombeiros, né, que foi, assim, demonstrou um espírito de civilidade, de solidariedade enormes, né? E fora isso, além das promotorias de meio ambiente, a gente tem uma promotoria que é de habitação, que ela se destina, e eu estou falando só aqui da realidade do município de Fortaleza, viu, gente? A promotoria de habitação, ela se destina a verificar essa questão das pessoas que não têm habitação, dos sem-teto, dos moradores de rua, né? E acaba que essas atribuições, elas acabam se mesclando, porque a gente tem uma outra promotoria que é a de saúde pública, né? Duas, na verdade, né? São duas colegas na saúde pública. E a saúde pública verifica toda essa questão do acompanhamento da saúde como um todo, inclusive dessas pessoas que moram na rua, né? Nessa questão da vacinação, da Covid, tanto a promotoria de moradia, né, de habitação, que a gente chama, o nome não é lá muito bonito, não, é promotoria de conflitos urbanos, mas, na verdade, a gente tira o nome, é muito legal mesmo, Tiago, sem parceria e sem a gente dar as mãos, a gente não consegue nada, porque toda instituição tem suas fragilidades, tem suas deficiências, né, nós não temos as condições perfeitas de trabalho, às vezes as pessoas criam, assim, uma fantasia, né, de que o Ministério Público tem as melhores condições de trabalho. Não, mas nós temos as pessoas, muitas pessoas muito bem intencionadas e muito vocacionadas, mas sozinho ninguém faz nada. Se as instituições não tiverem em mente o bem comum, o interesse público, e elegerem essa meta e derem as mãos, a gente não consegue construir e avançar muito, né? Mas, enfim, voltando à questão de como as promotorias, elas têm atribuições, mas elas acabam trabalhando também conjuntamente. Na questão da vacinação, por exemplo, a promotoria de saúde se aliou. É verdade, Tiago. É verdade. A carência é de estrutura, é de pessoal, é de capacitação, né? Nós somos um país ainda jovem e que engatinha, né? E luta para conquistar, né? A defesa desses direitos sociais. Mas esses desafios até nos estimulam, né? Assim, se fosse tudo muito fácil, talvez não tivesse graça. Mas vamos lá, na época da vacinação, só para eu terminar esse raciocínio, que eu já falei 3 vezes e não concluí, as promotorias de saúde pública, elas se uniram com a de conflitos fundiários, com essa de habitação e moradia, porque a promotoria de moradia, ela tem o levantamento desse contingente de pessoas em situação de rua. E com essa parceria, a saúde pública pôde acompanhar a vacinação dessas pessoas. Então, assim, um exemplo de como a gente trabalha também conjuntamente, né? Nós temos aqui também em Fortaleza 8 promotorias de defesa do patrimônio público, que trabalham com a questão da probidade administrativa, né? Que é o terror de todo gestor, né? Mas, na realidade, a lei de improbidade administrativa, ela já foi mais dura, ela é de 94, mas ela sofreu uma alteração mês passado, ou há 2 meses, eu perco um pouco a noção do tempo, né? Então, a lei de improbidade administrativa, que a gente chama LIA, né? Lei de Improbidade Administrativa, ela sofreu uma profunda alteração há alguns meses e tem dificultado muito a atuação no combate à improbidade administrativa. Não quero entrar nem polemizar esse assunto, mas o fato é que, realmente, a partir da nova lei, esse controle dos atos administrativos, principalmente da questão das licitações, né? Porque a gente tem a lei de improbidade administrativa e nós temos a lei de licitações e uma se comunica com a outra em muitos aspectos, né? Então, a nova lei, a gente ainda está tentando compreender a alteração legislativa e a gente tentando construir interpretações que façam com que o Ministério Público defenda o patrimônio público, porque é importante que as pessoas compreendam, e eu disse no início, logo da nossa conversa, que quando a gente coloca a beca, né, e vai para o júri, a gente pode até ser confundido com aquele Estado vingador, né, que quer punir.
Na verdade, nós somos, acima de tudo, fiscais da ordem jurídica. O representante do Ministério Público, até quando ele acusa, ele tem que verificar toda a questão da defesa do contraditório do réu, se ele teve uma defesa justa, se foram respeitados os seus direitos. Não é acusar por acusar. A mesma coisa na improbidade administrativa. Alguns, equivocadamente, identificam o promotor da moralidade administrativa como aquele vingador, não é? Aquela pessoa que quer encontrar o erro do gestor. Não é isso. Pelo contrário, a nossa função é preservar o patrimônio que é de todos, né? É preservar o patrimônio público, é observar se os recursos públicos estão sendo gastos de forma correta, se não está havendo desvio, porque todo desvio redunda num prejuízo, né? Num prejuízo lá, na mesa de quem mais precisa, né? A malversação dos cofres públicos vai refletir no mau atendimento no hospital público, na má prestação do serviço de educação, né? Então, quando o Ministério Público vela pelo uso correto do patrimônio público, ele não quer apontar o dedo ou exclusivamente punir o mau gestor. Na verdade, o que nós estamos procurando proteger é essa coletividade, são essas pessoas sem voz e sem vez e que precisam que os recursos sejam bem administrados para que o Estado lhes devolva o que a gente paga em tributos, porque todos nós somos contribuintes, né? Se a gente for ao supermercado e todo mundo come, né? Não existe essa pessoa que não coma, né? Que viva só de luz. Qualquer pessoa que vai comprar um carioquinha para comer, paga imposto, é contribuinte, os impostos de consumo. Então, qualquer pessoa, não é cidadão, é contribuinte e tem o direito de ver esses recursos que ele aporta para o Estado, e quando eu falo Estado é lato sensu, né, poder público, se reverter em seu benefício. Então, quando a gente defende o patrimônio público, a gente, claro que pune o mau gestor, mas o objetivo é proteger os cofres públicos, é fazer com que o orçamento público siga tudo que está dito na lei de diretrizes orçamentárias, é verificar se os gastos estão sendo feitos de forma correta, se as licitações estão sendo realizadas com transparência, com universalidade, né? Nós também atuamos no crime, né? Que é a nossa atuação por excelência, e a propósito disso, eu gosto de mencionar um projeto que é do Ministério Público, do Poder Judiciário, com intervenção e, digamos assim, com apadrinhamento direto da vice-governadora do Estado, que é o chamado Tempo de Justiça. É um projeto muito bacana, em que a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria Pública se comprometem em julgar no menor espaço de tempo, e aí a gente pensa 2, 3 anos, parece muito, não é? Mas para o sistema de justiça, isso não é tão absurdamente longo, isso para os crimes mais graves, que são os homicídios, né? Então, esse programa Tempo de Justiça tem rendido bons resultados, né? Eu, particularmente, hoje, minha atuação é no crime, né? Eu trabalho na segunda instância, mas trabalho com processos criminais. Então, hoje eu já vejo os bons frutos do Tempo de Justiça, né? E vocês não têm ideia o quanto a nossa cidade está violenta, o quanto as organizações criminosas fazem as suas próprias leis. Às vezes eu ainda consigo me chocar e me impressionar com o grau de crueldade, né? E que é utilizada na prática de diversos crimes, com torturas. E a gente tem conseguido, que eu digo o sistema de justiça como todo, todas essas pessoas, né, tem conseguido dar uma atenção, uma prioridade a esses delitos, sempre lembrando que muitos crimes não conseguem ser apurados porque não se consegue identificar a autoria, porque há um temor muito grande de se apontar quem são os autores do delito, né? Então, quando a gente consegue descobrir quem são os autores do crime, é importante que o Estado chegue com a maior rapidez possível,
com a reprimenda, né? Com a punição, para não se criar aquele sentimento de impunidade, de desdém, de descaso, né? Então, no crime, a gente atua tanto no júri quanto nos crimes comuns. E eu digo, temos trabalhado muito. Eu digo, como eu insisto, sou do crime e sei o quanto se trabalha, o quanto de inquéritos a gente recebe por dia para fazer denúncia, para fazer audiência, assim, só tem noção de o quanto a segurança pública está difícil no nosso estado quem trabalha com isso, na polícia, nas promotorias criminais, nos juízes criminais, né? Nós temos também promotorias que se dedicam à educação, né? Falando agora nesses direitos sociais, né? Essas promotorias, elas se ligam à educação pública, né? E o que eles fazem? Fazem tanta coisa, né? Nesse período pós-pandêmico, houve um trabalho muito exitoso no retorno das crianças ao presencial, né? A questão E na pandemia, como essas crianças ficaram afastadas das aulas, como é que ficou essa relação, né? As crianças sem essa ida, né? Mais, digamos assim, mais intensa à escola. Muitas não têm condição de ter um celular para se conectar, né? E o Ministério Público acompanhou os esforços do município e do Estado, né? A gente viu que muitas ações positivas foram desenvolvidas, né? Chips foram comprados, celulares foram comprados para que as crianças não se distanciassem do período letivo, mas ainda assim os especialistas dizem que esse período de pandemia gerou uma defasagem que em 10 anos a gente não consegue recuperar, né? Mas, enfim, as promotorias de educação também atuam nessa questão. Em tempos não pandêmicos, o que as promotorias de educação fazem? Elas vão às escolas, né? E resolvem desde questões resolvem não, né? Interferem, né? E tentam colaborar desde questões estruturais, né, de escolas que não têm as melhores condições, né, tentam intervir para que melhorias sejam implantadas, até questões mesmo relativas à carga horária de ensino, né, tudo dentro do que é atribuição. Nós temos também, ainda nessa pegada de direito coletivo, falei consumidor, falei meio ambiente, falei moradia, falei saúde, educação, moralidade administrativa, deixe-me ver, cidadania. Aí sim, o guarda-chuva da cidadania é enorme, porque as promotorias de cidadania, elas cuidam, a gente diz que elas têm uma competência residual. Tudo que não foi isso que eu falei, o que sobra vai para cidadania, e não é pouco. Então, as questões de discriminação, as questões de trânsito, inclusive, vão para as promotorias de cidadania, que desenvolvem um esforço muito grande, principalmente no interior do estado, para implantar a municipalização do trânsito, né, que ainda é um lugar de muitos acidentes, de muitas perdas, o trânsito, né? As questões raciais também são tratadas nas promotorias de cidadania, né? As questões do idoso e dos deficientes também são tratadas na cidadania, e cada nicho desse que eu estou falando é um mundo, né? Porque quando a gente fala de idoso, a gente fala do estatuto, não só do estatuto do idoso. Quando a gente fala da pessoa deficiente ou da pessoa com deficiência, a gente fala do novo estatuto da pessoa, né, com deficiência, e fala Boa tarde, Zaira, chegando agora, né? A gente já está conversando há um pedacinho, eu já não tenho mais nem assunto, mas deixa eu ver. Então, quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente fala em curatela, fala nos limites, fala nos direitos, né? Desde as questões de acessibilidade até as questões de exercício de direitos civis. A mesma coisa com idoso, nós temos 8 promotorias do idoso, inclusive
São essas promotorias que recebem as denúncias de maus tratos a idosos, né? Nós, infelizmente, convivemos também com essa realidade, e os maus tratos não são só decorrentes da violência física, mas também da violência patrimonial, né? Da violência psicológica, né? Temos também, como eu disse, na cidadania a gente tem também a defesa das questões raciais, temos também as promotorias de combate à violência doméstica, né, que é de proteção também à questão do gênero feminino, né? Lá elas trabalham na Casa da Mulher Brasileira, que é um complexo, né, que congrega a Delegacia da Mulher, a Defensoria Pública da Mulher e o Ministério Público, né, que vai também entrar com as ações nos casos de violência praticada no contexto de violência, no contexto da vida doméstica, né? E também eles lá têm um projeto muito bacana destinado ao agressor, viu? Eu acho muito bacana, porque a gente sempre protege a mulher, mas às vezes o agressor, ele precisa de ajuda também. Então, é um projeto que os promotores de defesa da mulher vão, ano passado, eles, com a pandemia, arrefeceu. Pois é, Jéssica, entra na página do Ministério Público e vê violência doméstica, que tu vai ver esse projeto. Conversando com as empresas, é algo assim o nome do projeto. Os colegas vão, tem inclusive os registros fotográficos das visitas, né, os locais onde eles visitaram, e são conversas dirigidas a homens, né, não a mulheres, mas a homens. Então, os colegas vão a esses ambientes, né, digamos assim, predominantemente masculino, para esclarecer das consequências dos atos de violência e também para dizer que existe uma rede de apoio psicológico para quem precisa, porque às vezes o agressor, ele reproduz um modelo que ele já recebeu da sua família, né, e ele também precisa de ajuda e às vezes nem percebe isso. Então, eles têm esse projeto muito interessante e que, embora assim, a gente não pense que não vai ter um impacto a curto prazo, mas são sementinhas que a gente vai plantando, né, na transformação social. Afinal de contas, transformar a sociedade não é algo que se faz numa geração, né, é algo transgeracional, é uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade, né? Então, assim, eu quis apenas, nessa nossa conversa, fazer esse sobrevoo, assim, né, pegar essa asa delta e sobrevoar sobre essa instituição, que é o Ministério Público, dando uma noção, né, sobre a defesa desses direitos coletivos e desses direitos sociais. Porque, em última análise, agora sim eu vou terminar, Bia, em última análise, nós todos somos seres políticos, né? No sentido grego, né, filosófico da palavra. Todos nós vivemos numa polis, numa cidade, então nós somos políticos. E nós precisamos preservar um Estado que seja plural, que seja democrático, que seja igualitário, que proteja as liberdades individuais, sem esquecer das liberdades coletivas, simplesmente porque é isso que a nossa Constituição nos determina. E nós somos, digamos assim, obedientes, nós somos não só obedientes, como nós somos cuidadores da Constituição. A nossa Constituição fala de princípios de fraternidade e solidariedade, né, que são ideais de sobrevivência da raça humana. Penso eu que sem solidariedade e sem fraternidade, nós não construímos relações que possam sobreviver e subsistir a tantas demandas, a tantos litígios, a tantas crises, a tantos conflitos de interesses. Então, o Ministério Público, em última análise, é esse guardião da Constituição Federal, que nos remete a esses valores de respeito à democracia, de respeito às liberdades, de respeito à igualdade, de exercício pleno de cidadania. Não há cidadãos de segunda classe, e se há, a gente tem que diminuir e lutar para que essas desigualdades vão se atenuando. A promessa da Constituição é enorme, e são muitos os que tentam fazer valer essas promessas, e dentre eles o Ministério Público. Então, assim, para conversar é isso,
e me coloco aqui à disposição, viu, Bia? Se alguém quiser continuar aqui batendo papo. Anjinha, eu vou até... Não te escuto. Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Pronto. Até eu peço permissão para entrar um pouco com intimidade, Anjinha, mas é o seguinte, você tocou num assunto que, inclusive, a Casa da Mulher Brasileira, ele foi um tema nosso também. Já teve, quem nos deu essa palestra foi a Camila Silveira, e uma das coisas que eu levei, sempre que eu toco nesse assunto, é um assunto que eu tenho com muito carinho sempre comigo, é exatamente isso, essa história de precisamos cuidar da vítima, mas também precisamos cuidar do agressor. Eu sempre defendo essa ideia, principalmente no Ceará, que a gente tem uma cultura tão machista, né, em que às vezes a pessoa é até bem intencionada, mas ela foi educada para tratar a mulher daquela forma, que afinal de contas ele é homem, né? Então, por ser homem, por ela ser a mulher dele, né, aí traz o sentimento de posse, então ela não pode fazer isso, ele precisa ter firmeza na palavra, entre outras questões também, junto com a cultura, entra também uma questão religiosa, né? Que inclusive é uma coisa que eu também bato, né? Peço a ajuda dos religiosos, pastores, padres, para que sempre que identificarem uma agressão dentro das famílias, não peça simplesmente para a mulher perdoar, né, o seu marido, mas que realmente tenha ações efetivas de segurança para aquela família, né? Até porque geralmente quando acontece uma agressão física, todas as outras agressões já aconteceram, né? A moral, a patrimonial, né? Então, assim, eu sempre trato com carinho, porque, sim, a gente tem que cuidar da mulher, que geralmente é a vítima da história, na sua imensa maioria, mas a gente também tem que cuidar do agressor, porque ele precisa ser orientado para que aprenda a ter bons relacionamentos, para que aprenda a tratar bem uma mulher, né? Enfim, então, muitíssimo obrigada por tratar sobre esse assunto, fazer esse link. E a gente ainda tem mais uns minutinhos, infelizmente o nosso tempo é 60 minutos, porque a ligação cai, então por isso que tem que ter esse cuidado para não despencar. Mas fiquem à vontade, quem quiser fazer mais alguma pergunta. E já deixando claro para tanto a Kátia quanto a dona Isaíra, tudo bem? Vocês entraram depois, mas essa palestra está sendo gravada. Então depois a gente libera um link e vocês vão poder assistir desde o começo. Tá bom? Pronto, a gente tem uma pergunta aí do Tiago, Anjinha. Eu vou ler aqui para ti, ó. E quando for ao caso contrário, quando o agressor é mulher e o agredido é homem? Tiago, acontece, né? Vou fazer igual o meme, né? É raro, mas acontece muito, né? Acontece, mas não é muito frequente. Quando o homem é agredido pela mulher, daí ele não vai ter toda essa rede de proteção, porque, como você sabe, para que haja esse tratamento diferenciado, é necessário que haja um critério da vulnerabilidade, né? Você pode até me pontuar situações, digamos assim, excepcionais, em que a mulher não seja vulnerável e o homem seja. Pode acontecer, né? Toda a exceção confirma a regra. Mas a regra é que quem é vulnerável nesse relacionamento é a mulher. Então, se o homem é agredido pela mulher, ele vai ter todos os direitos, né? Todos os direitos. A mulher comete crimes, lesão corporal, que pode ser leve, grave ou gravíssima. Ela comete homicídios, não é? Ela pode cometer ameaças, mas o homem, ele não vai ter direito a uma rede de proteção diferenciada, ele vai ter direito digamos assim, ao tratamento regular de todo cidadão. Aquela mulher será processada pelo delito, né, pelo tipo penal que ela incorreu, mas o homem não vai ter esse tratamento, né? Nós temos um estatuto da mulher, né? Um estatuto de defesa da mulher, que é a chamada Lei Maria da Penha, né? Nós não temos um estatuto de defesa masculina. É igual ao Código de Defesa do Consumidor. O código é de defesa do consumidor, não é do fornecedor, porque se parte do pressuposto de uma regra geral de desigualdade e desequilíbrio no relacionamento,
onde a parte mais fraca, no caso do consumidor é o consumidor, no caso da lei da Maria da Penha é a mulher, né? No caso do direito do trabalho é o trabalhador. Então, nessas situações de relações desequilibradas, a proteção vai para quem, em regra, é vulnerável. Você pode me trazer, como eu disse, exemplos de situações que não confirmem, né, essa regra, que são exceções, mas são casos pontuais, né, e que aí elas são tratadas, digamos assim, no critério geral do direito penal, certo? Gente, mais alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida, alguma coisa? Perfeito, Tiago. Pronto. Francisco Nascimento, vai, Anjinha. Eu já li, Francisco. A mulher pode precisar de tratamento psicológico? Eu lhe digo, mais qualquer ser humano, como diria Caetano Veloso, de perto ninguém é normal, viu, Francisco? Todos nós precisamos do nosso psicólogo de estimação. Não existe esse ser humano que queira se autoconhecer, que queira melhorar, que queira evoluir, que não precise que não precise de uma ajuda psicológica. É claro que se a mulher for uma agressora, quanto mais, se ela, voltando ao exemplo que o Tiago diz, eu suponho que a sua pergunta complemente a do Tiago, né, Francisco? Eu estou partindo desse pressuposto. Então, se a mulher é uma agressora, quanto mais, se ela realmente não tem autodomínio, se ela não tem autocontrole, se ela é uma pessoa desorientada, com alguma desordem, né, algum desequilíbrio psicológico, é claro que ela vai precisar, como todos nós, eventualmente podemos precisar, e eu sou da opinião que todos nós precisamos sempre, né, porque equilíbrio não é coisa fácil de se ter, né, assim, a gente se manter assim na justa medida do meio, né, na virtude, né, eu acho até que a gente tem direito aqui a acolá, viu, Francisco e Tiago, de perder um pouco a elegância, e como dizem, surtar de vez em quando, porque se ninguém surtar de vez em quando, a gente sobrevive, né. Mas olha aí, sem violência, tá entendendo? Bem entendido. Eu não estou falando surtar para agredir, para atingir ninguém, não, tá entendendo? Assim, sempre o respeito ao outro, sempre a compreensão de que os nossos direitos terminam como começam do nosso vizinho, né? Cuidado com o que se fala, né? Cuidado com a gente se. De nada, Francisco. É porque eu falei agora de surtar e fiquei preocupado, né? Às vezes o que a gente fala não é o que as pessoas escutam, né? Surtar no bom sentido, surtar do bem. Legal? Assim, surtar só com a gente mesmo para não explodir para dentro, né? Explodir para fora de vez em quando. Joia. Gente, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Bom, Anjinha, vou finalizar por aqui. Agradeço profundamente a sua disponibilidade. Gratidão. Olha, a sua preocupação era se você ia conseguir falar de forma simples. Você foi esplêndida, viu? Obrigada. Sim, olha, eu que sou leiga entendi. Né? Então, assim, foi sensacional. Você sabe que não é minha área, mas foi ótimo. Assim, a forma como você explicou, foi realmente, você fez um panorama, você de fato fez um voo, ficou claro. Então, muitíssimo obrigada. Ainda bem que está sendo gravado, porque qualquer dúvida eu posso consultar o vídeo novamente, viu? Mas muitíssimo obrigada. Gente, quero agradecer a participação de todo mundo, muito obrigada. Obrigada pela paciência, obrigada pela dedicação, viu? E a gente vai se vendo nas próximas. Lembrando que amanhã a gente tem yoga, às 10 horas da manhã. Viu, Anjinha? Se você tiver disponibilidade, você pode fazer em casa. Bota uma toalhinha no chão. Estou na aula, Bia. E na semana que vem a gente tem mais um ciclo de palestra. Mas aí amanhã a gente dá um retorno das demais. Tá bom? Gente, um abraço enorme e até a próxima. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.